Hoje eu quero contar para vocês a história do urso e do caldeirão. E você vai entender o que essa história tem a ver com os seus pensamentos, com a sua vida. Tinha uma vez um grupo de caçadores que estava lá acampado no meio da mata. Era noite e eles estavam fazendo uma fogueira. E essa fogueira que eles estavam fazendo era para fazer só comida. E nessa fogueira eles colocaram um caldeirão. Encheram esse caldeirão de água, colocaram os alimentos e estava lá cozinhando. Só que chegou um certo momento que eles escutaram um pedido de socorro. E era um amigo deles. Aí o que aconteceu? Todo mundo de imediato foi socorrer esse cara, foi socorrer esse amigo deles. Todo mundo saiu correndo e foi lá atrás do amigo dele ver o que estava acontecendo. Nesse momento que todo mundo saiu, eles largaram lá a fogueira e o caldeirão estava preparando a comida. Eles não apagaram a fogueira, que eles saíram de imediato, foram correndo. Só que naquele momento que todo mundo foi embora, apareceu um velho urso. Estava lá na mata. Chamou a atenção dele a fogueira. E ainda mais o caldeirão. Ele olhou para aquele caldeirão e a tampa do caldeirão ficava se mexendo por causa da água tá fervendo, tá borbulhando, ficava se mexendo e aquilo lá chamou muito a atenção do urso. E esse velho urso foi lá e abraçou esse caldeirão. No que ele abraçou o caldeirão, ele começou a se queimar. E quanto mais ele se queimava, mais doía, mais ele apertava o caldeirão. E esse era o único sistema de defesa que o velho urso conhecia. Ele sabia que se ele apertasse mais, como ele fazia com os problemas dele, com os inimigos dele, ele usava toda a força dele para ele acabar com aquela dor. Só que você já imagina como que foi o final dessa história. Cada vez mais que ele se queimava, mais ele apertava com mais força. E a intenção dele era se livrar daquela dor. E você faz exatamente isso com os seus pensamentos. Você fica com ressentimento de outras pessoas. Você fica se lembrando do que te faz mal. Você fica falando para as outras pessoas sobre a sua doença. Você fica concentrado na sua dor. Você fica concentrado na sua mágoa. Você fica falando como aquela pessoa te fez mal. Você não perdoa ela e você fica falando. É lógico, se você está com alguma doença, com algum machucado, com alguma coisa, você tem que ir atrás, você tem que resolver esse problema. Mas você não pode ficar se concentrando nele, falando toda hora sobre aquele problema, e não é pensando na doença, pensando na dor, na desgraça que você vai conseguir se curar. Você tem que pensar no melhor, você tem que pensar no que você realmente deseja e ir atrás disso. E evita ficar falando, evita ficar lembrando da dor, evita ficar lembrando das coisas ruins, porque o seu cérebro não se importa com o que você pensa, mas o que você pensa, você está atraindo para sua vida. Os seus pensamentos são como se fossem sementinhas e o seu cérebro é como se fosse um solo fértil. Então você não pode ficar relembrando, você não pode ficar relembrando o passado. O passado é uma biblioteca, ele já passou. Você tem que liberar ele, você tem que soltar ele. Toda vez que a sua mente vier te lembrar sobre coisas ruins, coisas negativas, lembre-se dessa história do urso e do caldeirão. Lembre-se, o urso, cada vez ele abraçava mais, o que ele devia fazer era soltar. Esse era o mecanismo de defesa dele. Muitas das vezes esse é o mecanismo de defesa que você usa. Você não quer mais aquele algo horrível, você não quer mais aquela doença, você não quer mais usar droga, só que você fica relembrando, você fica falando como que você se sente, como aquilo te faz mal. Então, das próximas vezes agora que vier esses pensamentos negativos, você vai ter que controlar esses pensamentos e lembrar dessa história do urso. Você não quer ser o urso segurando esse caldeirão. Você tem que soltar esse caldeirão. E daí seus problemas vão acabar. Você não pode ficar se concentrando no que você não quer. Essa foi uma história curta. E se você gostou aqui desse vídeo, curta esse vídeo, faça sua inscrição no canal, ative o sininho das notificações. E essa foi a mensagem de hoje. Se fez algum sentido para você, compartilhe com alguém, faça um comentário. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, fique com Deus, até mais, fui!